Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Vou te falar o passo a passo que qualquer pessoa pode usar para escolher os melhores fundos, para aumentar sua renda passiva e um dia viver dos proventos desses fundos. Beleza? Vamos lá! Antes de mais nada, tem algo que você precisa fazer agora, que é deixar o seu like, se inscrever, ativa a notificação, porque, cara, a gente tá soltando conteúdo de qualidade aqui, conteúdo que pode mudar a sua vida gratuitamente. Se os vendedores de curso souberem disso, eu apareço morto amanhã. Então ajuda a gente aí para que você não perca a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo gratuitamente. Dado o recado, vamos pro conteúdo. Primeiro você precisa entender o que são fundos imobiliários e por que você deveria investir nele. Por incrível que pareça, a maioria dos brasileiros não tem noção do que se trata e acaba deixando de ganhar dinheiro. Você não quer ser essa pessoa. Os FIIs, fundos imobiliários, são basicamente fundos que investem em imóveis, ou seja, tem uma gestora que adquire ou constrói os imóveis, fica responsável por receber os aluguéis mensalmente e divide entre os cotistas, entre os investidores. Na prática, ao investir em um fundo imobiliário, você se torna dono de uma parte de vários imóveis. E como tal, você irá receber todo mês o aluguel referente àquela parte caindo direto na sua conta corrente, como renda passiva sem tributação. Pergunta: se eu posso comprar um imóvel diretamente, por que investir em fundos imobiliários? Na verdade, são inúmeras as vantagens. Vamos lá. Primeiro, a liquidez. Vender um imóvel físico pode ser extremamente difícil, extremamente complicado. E com os fundos imobiliários isso não acontece. No momento que você precisar do dinheiro, que você precisar se desfazer daquele investimento, você simplesmente emite uma ordem lá no seu aplicativo e em poucos dias o dinheiro já vai estar na sua conta. A segunda vantagem é que os fundos imobiliários geralmente vão lhe prover uma maior renda, porque os imóveis físicos geralmente pagam em torno de 0,3% do valor total do imóvel sob forma de aluguel, sob forma de proventos. Com fundos imobiliários, esse valor costuma ficar por volta de 0,5% ao mês, ou seja, você tem uma rentabilidade um pouco maior. Terceira vantagem, você consegue ter acesso a imóveis de maior qualidade ao investir em fundos imobiliários. Porque eu vou te fazer uma pergunta: você consegue comprar um shopping inteiro? Você consegue comprar um galpão logístico? Dificilmente. Se você consegue, você é muito privilegiado, mas essa não é a realidade da maioria. Quando você se torna sócio de um fundo imobiliário, esse fundo tem muito capital que consegue ter acesso aos melhores imóveis do país. Shoppings, galpões logísticos, imóveis de altíssima qualidade que dificilmente você conseguiria ter acesso como pessoa física. Quarta vantagem, dá para investir com pouco. Para você comprar um imóvel físico mesmo, diretamente, você vai precisar imobilizar uma grande quantidade de capital, sei lá, 100, 300, 500 mil, 1 milhão em um único imóvel. O que para quem tem pouco capital é extremamente inviável. Com fundos imobiliários isso não acontece. A partir de 50, 100, 150 reais, você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário que vai ter esse capital distribuído em vários imóveis. Quinta vantagem, com os fundos imobiliários você consegue reinvestir os proventos, comprando novas cotas e gerando o efeito bola de neve. Porque quanto mais você compra, mais você vai ganhar de renda passiva. Quanto mais você ganhar, mais você vai conseguir comprar. Esse efeito bola de neve é o que irá exponencializar o seu capital. Com o imóvel físico isso não acontece. Porque eu te pergunto, quando você recebe o aluguel de uma casa, de um imóvel seu, com esse dinheiro você consegue comprar um novo imóvel, uma nova casa? Não consegue. Então pronto. Sexto motivo, com os fundos imobiliários você consegue vender ou comprar aos poucos. Vamos fazer uma comparação aqui. Você tem 300 mil reais investidos em um imóvel ou 300 reais investidos em fundos imobiliários. E aí vamos supor que por uma razão ou por outra você precise tirar 50 mil para fazer uma cirurgia, sei lá, ou para qualquer outro objetivo. Com o fundo imobiliário basta você vender a quantidade de cotas que representa aqueles 50 mil. Então você se desfaz de 50 mil e continua com 250 mil investidos. E com o imóvel, como é que você vai fazer? Você consegue vender um quarto? Você consegue vender sua garagem? Você consegue vender o banheiro? Não consegue. Então de duas, uma. Ou você desiste desse seu objetivo, desses 50 mil que você precisava, ou você vai ter que vender o imóvel todo e como você está vendendo na pressa, precisando do valor imediatamente, provavelmente você vai acabar vendendo por um valor abaixo do mercado. Sétimo motivo é a diversificação.
Como o custo de um imóvel costuma ser muito alto, é difícil que você tenha capital para distribuir o seu patrimônio em vários imóveis e diluir o risco. Com os fundos imobiliários isso não acontece. Ao investir em uma única cota, você pode diluir o seu risco em vários inquilinos, vários imóveis e várias regiões. Isso é importante porque você não quer manter todo o seu capital em um único local e correr todo o risco daquele imóvel se depreciar, seja por uma falha estrutural, uma dificuldade em alugar o imóvel, algum problema na cidade em que ele está situado, enfim, pode acontecer infinitas coisas que prejudiquem o seu rendimento caso o seu capital esteja extremamente concentrado em um único investimento. Com os fundos imobiliários você consegue diluir esse risco. Por esses motivos, eu considero os fundos imobiliários como uma ótima opção de investimento na renda variável, que possuem uma segurança muito maior em relação às ações, por exemplo, e com uma rentabilidade média bem considerável. Inclusive, eu invisto em fundos imobiliários, tenho cerca de 21% hoje do meu capital nesse tipo de ativo. Bom, indo para o assunto principal, agora você vai aprender o passo a passo para escolher os melhores fundos imobiliários que se encaixam no seu perfil de investidor. Para isso, eu dividi todo o processo de análise de fundos imobiliários em 9 passos, 9 etapas que você pode seguir quando estiver fazendo a sua análise e, por fim, escolher se vale a pena ou não investir naquele fundo imobiliário, beleza? O primeiro é olhar para o setor no qual aquele fundo imobiliário está inserido, porque é preciso ter noção se esses imóveis continuarão sendo alugados, se é um setor próspero, como são os contratos, etc. Então você pode entrar no site fundosexplorer.com e pesquisar o fundo que deseja analisar, por exemplo, HGBS11, e aí vai aparecer aqui, fundo imobiliário que investe em shoppings, e aí o que você acha desse setor? Temos um vídeo aqui no canal analisando bem a fundo o setor de shoppings e o que esperar para o futuro. Vou deixar o card aqui, dá uma conferida. Então, o primeiro ponto que você deve analisar é o setor. Segundo quesito que você deve se atentar é a governança. E por que eu devo analisar a governança daquele fundo? Lembre que você está confiando seu dinheiro na mão dessa gestora. Ela vai ser responsável por repassar os proventos, por comprar e vender imóveis, enfim, por todas as operações do fundo imobiliário. Então, você deve pesquisar também se não tem nenhum rolo envolvendo aquela gestora, como problemas fiscais, etc. Mais uma vez, essa informação está disponível aqui no Fundos Explorer. Fundo é administrado pela Red Investment DTVM LTDA. E como eu vou saber se a governança é boa ou não? Um ponto que eu gosto sempre de olhar é a transparência. Então você vai lá no Google, digita HGBS RI, que seria como se fosse o site de relação com o investidor, vai clicar na opção aqui referente ao site de relação com o investidor do HGBS, no caso esse primeiro link, e vai analisar a página. Se você sentir que é transparente, que tem todas as informações que você precisa de maneira clara, isso já é um ótimo indicador de governança. E nesse quesito aqui, o site deles é bem organizado, são apresentados relatórios de gestão mensalmente, histórico de rendimento, portfólio, está atualizado, o que é muito importante. Então a gente vê aqui que os informes mensais de janeiro e fevereiro já foram lançados. Isso demonstra transparência e passa credibilidade para o investidor. Tem também uma parte aqui no qual eles falam um pouco da gestão deles, onde eles citam que, por exemplo, eles são um fundo da Credit Suisse, que é um banco suíço gigantesco, um dos maiores bancos do mundo. Ou seja, é uma gestora extremamente confiável. Então você precisa analisar esse ponto para decidir seu investimento. Terceiro quesito a ser analisado é o tempo de mercado. Por que é importante analisar o tempo de mercado? Porque passa credibilidade. Eu, por exemplo, prefiro não investir em fundos imobiliários com menos de 5 anos, principalmente pela falta de dados para análise, exceto em alguns casos específicos onde a gestora é muito boa, muito conhecida, como por exemplo, cito aqui os fundos da XP, que é uma gestora excepcional que inclusive eu devo adicionar minha carteira em breve. Onde achar esse dado? No próprio Fundos Explorer mostra. Aqui em características do fundo é citado que ele foi constituído em dezembro de 2006, ou seja, tem quase 15 anos de existência. O que mostra também que é um fundo que já passou por várias coisas, por várias crises, adversidades e vai saber lidar com eventuais problemas que possam aparecer. Mostra que já é um fundo calejado e com experiência no mercado. Quarto ponto a se analisar e, na minha opinião, esse é o mais importante de todos. Se você analisar esse quesito e passar, é muito difícil que seja um investimento ruim. E é basicamente saber se é um fundo multi. Ou seja, tem multi-imóveis em
em várias regiões e com muitos inquilinos. Isso é importante porque mostra justamente aquela diluição do risco e uma diversificação. Como analisar isso? Novamente, no Fundos Explorer ou no site de relação com o investidor, esses dados são apresentados. Então, olhando aqui, dá para ver que são 17 ativos distribuídos em 5 estados. Se a gente clicar aqui em ver o mapa, a gente vê a localização exata desses imóveis. 12 em São Paulo, tem imóvel no Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bem diversificado. E para ver a questão da concentração do capital em ativos e em inquilinos, no caso operadores, tem esse gráfico aqui que foi retirado do site de relação com o investidor. Então, por exemplo, a maior concentração de capital está em um ativo que tem 17% e por inquilino tem um deles responsável por 32% dos imóveis. Esses 17 ativos são distribuídos em 7 inquilinos, ou seja, é um nível de diversificação muito interessante. Quinto ponto a se analisar, a qualidade dos imóveis. Sim, é importante saber se os imóveis daquele fundo imobiliário são bons. E mais uma vez vamos para o site de relação com o investidor. No caso do HGBS, eles têm isso bem claro aqui no portfólio, onde você pode ver todos os shoppings. Se a gente clicar aqui no mais, vai detalhar, então podemos ver o percentual que aquele shopping representa da carteira, 16%, 87% da participação no shopping, a ABL, as operações, data de inauguração, quem é o operador e os principais locatários. Tem também algumas imagens onde você pode conhecer melhor o imóvel e, claro, os números, as vendas daquele shopping, fluxo de veículos, a inadimplência e a vacância, que é o percentual da área bruta locável sem ocupação. Então, com isso, você pode analisar individualmente cada imóvel do fundo imobiliário. Sexto quesito a se analisar e muito importante são as taxas. Mais uma vez, no site de relação com o investidor. Vamos olhar aqui. A taxa de administração do HGBS, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado das cotas, já incluso a gestão, o que é uma taxa bem ok, e não a taxa de performance, o que, na minha opinião, é algo imprescindível para um fundo imobiliário, porque isso acaba comendo muito do valor gerado para o acionista, na minha opinião, não faz sentido nenhum. E basicamente são essas duas taxas que você precisa analisar, então, a taxa de administração e a taxa de performance, beleza? O sétimo indicador a se olhar é a taxa de vacância. Vamos dar uma olhada aqui em como está esse quesito do HGBS. Como eu já expliquei, a taxa de vacância é o percentual da ABL, da área bruta locável dos imóveis que não está sendo alugado, que não está sendo aproveitado e rentabilizado. Em suma, quanto maior for essa taxa de vacância, mais ineficiente é o fundo imobiliário, já que ele tem imóvel parado ali sem utilização, sem rentabilidade. No caso do HGBS aqui, vemos que em 2021, em janeiro, essa taxa de vacância chegou a 7,39%, que é uma taxa bem interessante a ter. Lembrando que essa taxa costuma variar de setor para setor. Por exemplo, o setor de galpões logísticos costumam ter uma vacância um pouco maior. Então é interessante que você entenda a particularidade de cada tipo de setor, beleza? O oitavo critério a ser analisado é o dividend yield, o famoso dividend yield. E dando uma olhada no histórico aqui do HGBS, no último mês chegou a 0,38%, o que já é melhor do que, por exemplo, um imóvel tradicional, que, como eu falei, costuma ter por volta de 0,3%, mas a gente precisa entender por que chegou nesse ponto. O setor de shoppings foi extremamente impactado no ano passado, ficou basicamente todo ano fechado e com isso é claro que os acordos foram renegociados, alguns fundos imobiliários nem pagou provento. Então é mostrado inclusive no gráfico aqui que desde abril esse dividend yield despencou. Antes disso ele estava ali por volta de 0,55 até 0,6% ao mês, o que já é algo muito bom. E é muito importante que você não caia no erro de analisar esse indicador sozinho. Na verdade, nenhum indicador pode ser analisado de maneira isolada. Porque, por exemplo, ao analisar somente o dividend yield, se você for pegar fundos que paguem 1% ao mês ou um pouco mais, eles têm um risco associado a eles muito maior. Então você pode acabar colocando seu capital ali e ter uma desvalorização na cota muito grande, ou simplesmente esse dividend yield não se mantenha ao longo prazo. Então nenhum indicador deve ser analisado isoladamente, é todo um conjunto para você combinar risco com rentabilidade e escolher o que se adequa melhor ao seu perfil, beleza? Nono e último indicador que eu utilizo é a liquidez. Para olhar a liquidez, vamos mais uma vez no relatório aqui do fundo imobiliário, disponível pelo site de RI. Como podemos ver, o HGBS está presente em 100% dos pregões. Em fevereiro de 2021, teve um volume negociado de quase 40 milhões, ou seja, com um volume desse de 40 milhões negociados, dificilmente você vai precisar se desfazer do ativo
ativo e não vai conseguir ou precisar comprar. Isso também indica uma melhor precificação do ativo, porque quanto mais pessoas comprando e vendendo o ativo, mais bem precificado ele vai estar. Beleza? Esse foi o nono e último indicador, a liquidez. E o PVP? Em breve faremos um vídeo explicando por que o PVP não é um bom indicador para se analisar nos fundos imobiliários, beleza? E bem, falando rapidamente sobre o HGBS, que foi o fundo que a gente usou de exemplo aqui, analisando todos os pontos, é um ótimo fundo imobiliário, bem diversificado, multi, tem um dividend yield bem legal, apesar de ter tido uma queda devido a condições adversas aí de 2020. É uma gestão incrível, o site de RI deles é sensacional, tudo muito transparente. Então é um ótimo investimento. Na verdade, eu invisto no HGBS. Hoje ele representa cerca de 3,5% da minha carteira. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, deixa nos comentários o que você acha do HGBS, você gosta desse fundo, quais fundos imobiliários você tem em carteira, comenta aí pra gente saber, beleza? Como sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, 3 vídeos por semana pelo menos. Fiquem de olho, te vejo no próximo vídeo. Valeu!